Olá pessoal, eu vou ensinar para vocês então agora como que eu fiz para obter a consistência, tá? Lembrando que esse setup que eu vou ensinar para vocês agora, o mais importante não é ele, e sim o método que eu vou ensinar depois dele. Então vamos lá, o setup. Gráfico de 30 minutos. Após o primeiro candle de 30 minutos, assim que violar 20 pontos, entrar contra a tendência e buscar 20 pontos do outro extremo. Stop, a amplitude toda do candle e mais 40 pontos, contando a partir do extremo do candle. Assim vai dar uma relação risco-ganho de 1 para 1. Se der entrada, mas chegarem até 25 pontos próximo do nosso gain, o stop ele já tem que ficar no 0 a 0. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês pelo gráfico como que funciona. Primeiramente o setup, como eu tinha falado. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Gráfico de 30 minutos. Abertura do dia. Esse primeiro candle aqui. Tá? Como que vocês vão ver a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento? Aqui à direita. Open significa abertura. Rig, máxima do dia. Low, a mínima do dia. E o close, o fechamento. Tá? No caso, a mínima do dia se for gráfico diário, tá? Mas aqui como o gráfico é de 30 minutos, então vai ser a máxima, a mínima, a abertura e o fechamento do candle de 30 minutos. Tá? Então, nesse primeiro candle aqui, ó, a máxima dele, qual que é a máxima dele? 96.985. Qual é a mínima dele? 96.725. Dá para vocês verem por aqui. Tá? Vai aparecer lá quando eu passar aqui o mouse e a setinha no candle. Tá? Então a máxima do dia 96.985 e a mínima do dia 96.725. Isso no primeiro candle de 30 minutos. Então, o que ocorreu aqui nesse dia? Foi violado aqui para baixo, tá? A mínima dele é 96.725. Então, onde fica a nossa entrada? 20 pontos abaixo, olha aqui, ó. Assim que violar 20 pontos, o primeiro lado que violar, ou na compra, ou a máxima desse candle, ou a mínima desse candle, o primeiro candle de 30 minutos, assim que violar 20 pontos para qualquer um dos lados, o primeiro lado que violar, a entrada é contra. Então, violou primeiro aqui para baixo. 96.725, a entrada é 96.705. Ocorreu a compra. Onde que vai ficar o nosso stop? O nosso stop vai ficar 40 pontos, a amplitude toda do candle, tá aqui, a amplitude toda do candle e mais 40 pontos. Assim vai dar uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então a máxima desse candle é 985, a mínima é 725. Aí pega aqui uma calculadora, 985 menos 725. Qual é a amplitude do candle? 260 pontos. Mais 40 pontos. Vai dar 300 pontos. Esse vai ser o nosso stop. Os 300 pontos contando a partir do extremo do candle. Que aqui no caso violou primeiro a mínima do dia. Então, qual que é a mínima? 725. 725 menos 300 vai dar 425. Então o nosso stop está em
96.425. Ele veio aqui para baixo, nesse segundo candle aqui, até 680, ocorreu a entrada, explodiu lá para cima e deu gain. Deu gain aonde? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo está aqui. Buscar, operar contra e buscar 20 pontos além do outro extremo. Está aqui. 96.985 mais 20, 97.005. Esse é o nosso objetivo. Tá? Então esse dia aqui ele foi de gain. Lembrando que se chegar em até 25 pontos do extremo, vamos dizer que ele chegasse aqui em 96.960. Não, desculpa, 96.980, tá? Porque no caso aqui, nesse setup, tá aqui, ó. Eu me confundi um pouquinho porque eu tenho 10 setups. Se der entrada tal, chegar até 25 pontos, próximo do gain, voltar tudo, stop no 0 a 0. Então, qual que é o nosso gain aqui? Novamente. O nosso gain, ele fica em 97.005. 97.005 pontos. Então, se ele chegar, se o movimento chegar, se ele tivesse chegado aqui até 96.980, o stop já ficaria no 0 a 0, no ponto que a gente entrou aqui embaixo. Tá? Ou seja, toda vez que chegar próximo de 25 pontos, o stop já tem que ser colocado no 0 a 0. Tá? Então esse daqui, no caso, é um setup que eu estou ensinando para vocês. Lembrando que mais importante do que o setup é esse outro método que eu vou ensinar. O que vai causar consistência, o que vai tornar possível a consistência é esse método. Tá? Logicamente também tem que pegar e operar por uma boa corretora, uma corretora que não tenha delay no envio das ordens, uma corretora que não cobre uma corretagem muito alta. Tá? Eu aconselho uma corretagem de no máximo 30 centavos, para isso não impactar nos ganhos, porque tem corretora aí que cobra R$1 de corretagem, é muito caro. Tá? E logicamente, fora isso que eu estou ensinando, tem também a parte da disciplina, que é extremamente importante, e a parte do gerenciamento de risco, tá? Que mais para frente eu vou falar. Tudo isso tem que estar 100%. Tá? Se fugir alguma coisa referente a todas essas regras, gerenciamento, disciplina, as técnicas e tudo mais, se fugir alguma dessas coisas, acaba não dando certo. Tá? Tudo tem que estar 100%. Então, vamos para o dia seguinte. Primeiro candle aqui de 30 minutos. Violou para cima. Então, a operação é contra a tendência. Máxima desse candle, 710. Mínima desse candle, 97.000 pontos. Então, qual a amplitude dele? 710 pontos. 710 pontos. Onde vai ficar nosso stop? 710 mais 40 vai dar 750. 750. Apertei o botão errado aqui. 750. Aí, qual é a máxima dele? 97.710. Tá? Mais 750. O nosso stop fica aqui em 98.460. Esse é o nosso stop. Chegou em 98.460? Não chegou. Só foi um pouco além, pegando a nossa entrada,
tá? Onde fica a nossa entrada? 20 pontos após a máxima desse candle. Tá aqui. O candle base é o primeiro candle de 30 minutos. Então, a máxima dele é 710, foi violado para cima, primeiro. A nossa entrada é em 97,730. Então, ocorre uma venda nesse ponto. O nosso stop, como eu falei, fica em 98,460, não foi até lá. Voltou tudo e deu gain. Onde fica o nosso objetivo? 20 pontos após o outro extremo do candle. Qual que é o outro extremo? Qual é a mínima dele? 97 mil. Nosso objetivo então fica em 96.980. Tá? 96.980. Foi muito além. Então aqui mais um dia de gain. Muito bem. Dia seguinte. Novamente. Para quem não viu as regrinhas, tá? Vou colocar aqui de novo. Tá aqui, ó. Gráfico de 30 minutos, após o primeiro candle, assim que violar 20 pontos, entrar contra e buscar 20 pontos. Além do outro extremo. Tá? Só faltou aqui o além. Vou colocar aqui. Além do outro extremo. Stop amplitude toda do candle e mais 40 pontos, contando a partir do extremo do candle. Assim vai dar relação risco-ganho de 1 para 1. Se der entrada, mas chegarem até 25 pontos próximos do gain e voltar tudo, stop no 0 a 0. Eu estou mostrando de novo porque tem pessoas que às vezes demoram para aprender, então eu acho necessário fazer isso. Vamos lá. Dia seguinte. Onde violou primeiro? Está aqui, o primeiro candle de 30 minutos. Esse candle verde. Máxima do candle, 97.280. Mínima do candle, 97.030. Amplitude, 97.280 menos 97.030 vai dar uma amplitude de 250. 250 mais 40, nosso stop fica em 290. Então, como violou aqui para baixo, tá? A nossa entrada é aqui para baixo. Então, 97.030 menos 290, tá aqui. 97.030 menos 290. Nosso stop está em 96.740. 96.740. Veio até a 96.740 de jeito nenhum, veio até a 96.965. Depois que chegou nesse ponto, explodiu para cima e deu gain. Tá? Qual é o nosso objetivo? 20 pontos além do outro extremo. A máxima desse candle e do extremo também é 97.280 mais 20. Nosso objetivo fica em 97.300. Foi até 97.300? Sim, foi até 97.410. Mais um dia de gain. Muito bem. Dia seguinte. Primeiro candle do dia, gráfico de 30 minutos. 96.535. Mínimo do dia, 96.200. 535 menos 200, 335. Mais 40, 375. Então o nosso stop fica... foi acionado primeiro aqui na venda. Né, a venda não, aqui para baixo, né, acionou aqui para baixo, como a gente opera contra a tendência, ocorreu a compra, 20 pontos aqui para baixo. Então a nossa compra foi em 96.180, tá? 96.180. Mas vamos ver onde está nosso stop. A mínima do candle é 96.200. 96.200 menos 375, que é a amplitude dele toda, mais aqueles 40 pontos. Então o nosso stop fica em 95.825.
Vamos ver se ele chegou em 95.825. Não chegou. Chegou até 95.915. Muito bem, voltou tudo. Onde fica o nosso gain? A máxima dele é 96.535 mais os 20 pontos, 96.555. 96.580 é até onde ele foi. Então deu gain. Tá? Nosso objetivo era até 96.555 e foi até 96.580. Mais um dia de gain. Muito bem. Dia seguinte. Rompeu para cima. Tá? Deu stop? Não. Por quê? Que só pelo gráfico já dá para ver. Porque o stop seria a amplitude toda do candle mais 40 pontos. Aqui não deu amplitude toda do candle. Deu por volta aí da metade dele. E olhe lá ainda. Então, nossa entrada foi mais ou menos por aqui, né? 20 pontos depois da violação. A gente vendeu, que é a operação, o movimento veio para cima, a operação é contra a tendência, então ocorreu a venda. A venda é 20 pontos após a violação. Não deu stop, voltou e deu aí mais ou menos 50% de gain. Tá? Dia seguinte, mesma coisa. Foi ali para cima, tá? Para quem não aprendeu, eu vou explicar de novo. A última vez. Tá aqui. Gráfico de 30 minutos. Candle de 30 minutos. Tá aqui. Máxima do dia 415. 95.415. Mínima do dia 95.120. 415 menos 120. 295. É a amplitude do candle, tá? Mais 40 pontos. É onde vai ficar nosso stop. 1000, aí 95.120 menos 335. Nosso stop fica em 90 Não, desculpa, é o contrário. Aqui foi uma pequena falha, porque violou primeiro para cima e não para baixo. Tá aqui. 415, vamos novamente. Vai dar 335, mas vamos lá de novo. Ó, a máxima dele é 415, a mínima 120. Então 415 menos 120, 295. Mais aqueles 40 pontos, 335. Violou para cima, então 335 mais 415. O nosso stop fica em 95.750. Ele foi até 95.750? Não. Ele foi até 95.605. Então não deu stop. Voltou para baixo, tá? Foi lá para cima, voltou aqui para baixo. Nosso objetivo, 20 pontos após o outro extremo do candle, do primeiro candle de 30 minutos. 95.120 é a mínima dele. Nosso objetivo fica em 95.100. Ele veio até 95.060. Muito bem, mais um dia de gain. Ok. Dia seguinte. Primeiro candle de 30 minutos. Esse pequeno aqui. O mercado desabou e deu stop. Tá? Desabou, não voltou no outro extremo para dar gain e deu stop. Então acho que deu para entender o setup, tá? É muito fácil. E agora eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês o método, que é o método que vai fazer toda a diferença, tá? Bom, antes de falar do método, é muito importante também falar aqui da disciplina, tá? É muito, muito importante ter disciplina para operar. O que eu vou ensinar para vocês, mesmo que vocês tomem aí 1 ou 2 stops, não adianta pegar e ficar operando de qualquer jeito no mercado. Porque tomou um stop, eu quero recuperar, eu vi aqui que está subindo, fez um candle de força, fechou acima do dia anterior,
fez uma linha de tendência, ou seja lá o que for. É muito importante você não ficar vendo um monte de coisa no gráfico e querer operar, porque o gráfico ele mente o tempo todo. Tá? É por isso que mais de 99% dos traders só perdem dinheiro aqui. Tá? Então, a disciplina ela é extremamente importante. O mercado é o pior lugar para você sentir emoção. O mercado é tudo que o mercado espera. Você sentir emoção, colocar aqui quando você toma stop, você sente aquela frustração, né? Todo mundo sente isso. Pô, tô me sentindo aqui mal, um derrotado. Ah, caramba, eu quero reverter isso aqui, eu quero ter gain para me sentir um vitorioso, tal. Mas não pode se sentir dessa forma, entendeu? Não pode se sentir dessa forma. Tem que saber que o mercado tem todo dia. Se você tomou stop hoje, amanhã é outro dia, tá? Então a disciplina ela é muito importante. O mercado é o pior lugar do mundo para se colocar emoção, tá? E é tudo que ele espera que os traders façam. Bom, essa foi a parte da disciplina. Vamos ao gerenciamento de risco. Sendo bem objetivo. Você não vai querer operar, você não vai querer pegar o seu capital e assumir um grande risco, uma grande porcentagem dele por operação. Porque se você fizer isso, você acaba quebrando. Tem traders, por exemplo, malucos, que não sabem o que estão fazendo e entra lá já arriscando 10, 20% em uma única operação, de todo o capital destinado ao mini índice que ele tem. E eu aconselho a arriscar 0,5% em cada operação, de todo o capital que você tiver destinado ao mini índice. Então, se você, vamos supor, o trader ele tem 100 mil reais. Quanto que é 0,5%? 500 reais. 500 reais é o que você vai arriscar em cada operação que você fizer. Tá? E tanto esse setup quanto esse método que eu vou ensinar, você sempre tem que assumir o mesmo risco em todas as operações. Se você vai arriscar 0,5%, você arrisca esses 0,5% e sempre tem que ter um financeiro igual também. Se esse 0,5% for de repente, um exemplo, novamente, 500 reais, em todas as operações você vai arriscar esses 500 reais. Não pode ser nem mais e nem menos. Porque se você arriscar mais, por exemplo, se você arriscar 500 reais hoje e amanhã você falar, hoje eu quero arriscar 1.000 reais. Pô, essa de 500 reais pode ter dado certo. E a de 1.000 reais você pode tomar stop. Entende? Então não, todas as operações você tem que definir o tanto que você vai arriscar por igual. Se é 500 reais que você vai arriscar por operação, então sempre vai ser 500 reais. Como eu falei, eu aconselho a arriscar 0,5%, tá? Em cada operação. Se o capital for muito pequeno, arrisca 1%. Se for muito pequeno, menor ainda, arrisca 2%. Tá? Mais do que isso eu não aconselho. Mais do que 2% eu não aconselho de jeito nenhum. E o ideal mesmo é 0,5%. Tá? O ideal é 0,5%. 2% ali já é um risco bem elevado. Por quê? Porque se você dá um azar aí, você toma uma sequência aí grande de stops, como que você vai aguentar uma sequência muito grande de stops se você estiver arriscando muito do seu capital? Mais do que 2%, entende? Pode corroer muito seu capital e você não ter como recuperar, como continuar arriscando sempre aquele tanto que você estava arriscando. Fora o emocional que fica muito abalado. Tá? Abalou o emocional, complica. Então essa foi a parte do
do gerenciamento de risco. Agora vamos ao método. Tá? É um método simples, porém é um método muito eficiente. Esse método que, sendo operado com muita disciplina, com gerenciamento de risco, né, como eu já falei, por uma boa corretora, que não tenha delay no envio das ordens, que cobre uma corretagem no máximo de 30 centavos. Esse método ele propicia consistência, desde que você valide esse método na estratégia que você tenha, no setup que você tenha. Porque assim, esse método ele funciona na maioria das estratégias, tá? Mas para isso você vai ter que viabilizar e validar isso na estratégia que você tem. Como que você vai fazer isso? Através de backtest. Eu vou ensinar como, tá? Eu ainda não ensinei o método. Então, através do backtest, você vai validar essa estratégia, tá? E vai ver a simetria desse método com a estratégia que você tem. Você vai ver a melhor forma de operar o setup ou a estratégia que você tem com esse método. Tá? Então vamos lá. O setup que eu acabei de ensinar agora, eu comecei a fazer backtest dele no dia 14/4/2015. Então vamos lá. O primeiro dia, o que significa esse mais um? É um gain. Mais um significa um gain. Menos um significa que eu tomei um stop. Menos um significa o outro menos um, outro stop. E cada mais um é um gain de um dia, o menos um é do dia seguinte, tomei um loss. Aí no outro dia tomei outro loss, no outro dia tomei outro loss. Tá? Então, esse setup aqui é só uma entrada por dia. Né? Aí deve ter gente que está falando, nossa, mas olha só, tomou 5 stops. Mas aí que está o método. Aí que eu vou ensinar como que é. É um método bem simples, mas só quando você tem muitos anos de mercado que você começa a perceber como o mercado se movimenta, que o mercado é manipulado, tá? Opinião minha. Tem gente aí que pode discordar, mas quem tem aí alguns anos de mercado consegue observar que o mercado é manipulado. Tá? Os market makers, os grandes players, as grandes instituições, esses caras, eles agem em blocos. Eles se comunicam para entrar no mercado. Tá? Dessa forma, a chance de êxito deles é muito grande. E eles adoram manipular o mercado e buscar o stop da maioria, porque o dinheiro vai ficar para eles. Entende? Então quem não é do grupo deles acaba tomando stop. E não é só pessoa física. Tá? Então é por isso que é tão difícil para a maioria ganhar dinheiro no mercado, justamente por causa disso. Tá? Então, muitos aí não digo muitos, mas alguns vão falar, pô, mas eu tenho lá o guru lá da corretora Clear, da corretora Rico, da corretora XP, ou vários aí que tem na internet, que fala que é consistente e tal. Bom, ele pode até ser consistente, mas eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu, sinceramente, eu não acredito muito em guru de corretora. Porque se ele realmente fosse bom, ele não trabalharia em corretora, ele não levantaria cedo e não bateria cartão lá. Tá? Outra coisa. Eu faço um desafio para você. Pega a estratégia desse guru, desse cara que você confia, e faz um backtest aí de pelo menos uns 2, 3 anos, pelo menos.
e ver se a estratégia dele, se ela vai ocasionar consistência para você. Eu garanto que você vai ter uma grande surpresa. Você vai ver que vai acertar 50%, 55% das vezes. E no mercado você tem que acertar mais do que 60% das vezes. Tá? Porque se você acertar apenas 60% das vezes, você vai ficar no 0 a 0 e às vezes negativo. Por quê? Porque tem os custos, porque, como eu já falei em outros vídeos, existem algumas variáveis também. Tem operações que de repente seriam vencedoras e você não consegue entrar. Imagina que você programou ali uma boleta de start de compra em 96 mil pontos. A sua estratégia é para você comprar ali em 96 mil pontos. Aí o mercado, aconteceu alguma coisa ali, uma notícia, qualquer coisa, o mercado explode 300 pontos para cima. Ele está lá, vai em 95,950. Ele explode 300 pontos para cima e já vai para 96,250. Pulou seu ponto de entrada. Mesmo que você coloque ali para pagar 50 de slippage, 50 pontos no mini índice, você não vai entrar. Então ele já vai ter pulado a sua entrada e muitas vezes já vai ter alcançado seu objetivo. E mesmo que não tenha alcançado o objetivo ainda, muitas vezes ele não vai voltar mais. Ou seja, numa operação que era vencedora, você ficou de fora. Agora, numa operação perdedora, quando dá stop, eu garanto para você que você vai entrar, porque o mercado é implacável. Tá? O mercado ele é implacável. A estratégia desses caras que manipulam desses grandes instituições, os market makers, os grandes players, esse pessoal que manipula, a estratégia deles é perfeita. Tá? Eu tiro o chapéu para eles referente à estratégia. Não ao que eles fazem, tá? Que eu sinceramente acho uma baita sacanagem. Né? Mas fazer o quê? Mas referente à estratégia deles é perfeita. Entendeu? Eles... só para concluir aquele pensamento. Então, muitas vezes, você fica de fora da operação vencedora, mas a que deu stop vai entrar, porque o mercado faz você entrar. Outra coisa, muitas vezes quando se entra no mercado tem que pagar slippage, porque senão você fica de fora. Tá? Tanto para entrar, quanto às vezes na hora da saída, quanto também no stop. Às vezes o mercado vem tão forte que pula um pouco a sua ordem de stop ali, alguns pontos, e você acaba perdendo lá 20, 30, 50 pontos, né, a mais do que o previsto. Tá? Então, faz lá um backtest dessa estratégia aí do guru que você tem e tal, de uns 3 anos, você vai ver que não vai acertar mais do que 60%. E para ser bem sucedido, para ter a consistência, tem que acertar mais que 60%. Justamente por essas informações que eu acabei de dar. Referente a quem manipula a bolsa, a estratégia deles é perfeita. É tão perfeita que o exemplo que eu vou dar agora, isso daí provavelmente já deve ter acontecido com vocês. Tá? Eu sei que está todo mundo aí louco para já conhecer o método, mas é importante eu falar isso, tá? Para vocês entenderem um pouco mais de como que funciona. Veja, já deve ter acontecido com vocês, porque acontece com todo mundo. De repente você começou a operar, né, no começo lá que vocês eram iniciantes, ou quem é iniciante ainda, começou a operar, aí está operando leve e começa a ganhar. E a pior coisa que pode acontecer a um trader é ele pegar e começar a ganhar. Ele vai estar achando que ele sabe o que está fazendo, que ele descobriu um método bacana, que ele descobriu como ganhar dinheiro na bolsa, e aí ele vai ganhando, pegando confiança e vai aumentando a mão.
Aí quando ele já estiver operando bem pesado, o mercado vai mudar. E vai pegar tudo que ele ganhou em apenas uma ou duas operações e vai fazer ele perder o triplo ainda, ou mais. Aí geralmente o trader ele fica desesperado, quer recuperar, pensa que é uma fase só, fala, não, o método é bom, eu vou recuperar tal, vai lá e continua operando pesado, e perde mais e mais e mais. E é sempre assim, o mercado ele não muda, ele sempre faz isso. Tá? E por que ocorre isso? Na minha opinião, porque simplesmente quem manipula o mercado muda os algoritmos. Eles mudam a forma como o mercado se movimenta. Entendeu? De tempos em tempos. Então uma estratégia que funcionou esse mês, o mês que vem, pode ser que ela não funcione mais. Por isso que acontece isso. O camarada vai lá, opera e começa a ganhar. O mercado está se movimentando de um determinado modo. Ele começa a ganhar. E aí ele vai aumentando a mão, vai aumentando a mão, vai operando mais pesado. A hora que ele já está bem pesado, o mercado muda e leva tudo dele. E os grandes players, as grandes instituições que manipulam o mercado, eles sabem disso. Eles sabem como que as pessoas operam. Por isso que a história não muda, por isso que sempre acontece isso. Tá? Então, vamos aqui para o método. Então, olha lá, 14/4/2015 foi quando começou. Aí deu um gain, aí depois deu, no pregão seguinte deu um stop, aqui deu outro stop, no pregão do dia seguinte outro stop, aí no pregão do dia seguinte outro stop, né, e por aí vai. O que acontece? Por esse setup que eu ensinei para vocês, eu fiz longos backtests dele. Tá? Eu fiz aí por volta de mais de 4 anos de backtest. Tá? Um pouco antes dessa data aqui eu tinha feito também, mas eu não marquei. Tá? Eu só percebi mesmo esse movimento e depois eu fiz na real mesmo aqui marcando. Mas 4 anos é um tempo bacana para se fazer um backtest. Então, esse setup aqui, você tem que operar ele depois de 5 stops. A hora que você vê no gráfico, você vê lá todos os dias, você tem um setup, tá? A hora que você vê no gráfico, particularmente nesse aqui, que deu 5 stops, aí no pregão seguinte é hora de operar. Então olha aqui, ó, -1, -2, -3, -4, -5, deu 5 stops. A entrada é aqui. Mais 1, teve um gain. Tá? Teve um gain. Aí no pregão seguinte, -1, um loss. Mais 1 e -1, você fica zerado. Você teve um gain, teve um loss, fica no 0 a 0. Só que aí no pregão seguinte, mais 1 e no outro pregão mais 1. Então, mais 2. Tive 2 gains. Aí para. Esse setup que eu estou ensinando para vocês, a assimetria dele funciona dessa forma. Depois de 5 stops você no gráfico, tá? Você não vai pegar esses stops, na real. Você vai ver no gráfico. Pô, deu 5 stops esse setup aqui. Aí começa a operar. E vai lá e busca 2 gains. A partir do momento que você conseguiu 2 gains, aí você para. Esse setup funciona bem assim. Então vamos lá. Conseguiu 2 gains e parou. Tá? Logicamente tem os custos, né? Mas tirando os custos vai sobrar um bom dinheiro e vai ficar consistente. Então aqui tá aqui. Mais 0,20 quer dizer mais 20%, tá? Eu coloco mais 0,20, mas é mania minha. Mas na verdade deu 20% de gain, ou seja, esse mais 1 ele é um inteiro, tá? E esse mais 0,20 quer dizer que deu 20% de gain, tá? Nesse pregão aqui. Então mais 0,20 mais 1 menos 55, 0,55, mas na verdade é menos 55%.
tá? De prejuízo. Ou seja, deu um pouquinho mais que a metade do stop. Tá? 50% seria metade, 55% um pouquinho mais do stop referente a um inteiro. Aí aqui mais um, aí novamente, vamos lá. Menos 1, menos 1, menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1, agora deu mais 1. Aí, de 3 menos 1 e mais 1, qual é o saldo? Fica menos 2. Né? Fica menos 2. Menos 2, né? Menos 3, menos 4, menos 5. O que eu tinha falado? Depois de menos 5 começa a operar. Essa é a simetria desse setup. Aqui levei um stop bem na cara. Aqui, esse dia aqui ficou no 0 a 0 e aqui outro stop bem na cara. Fiquei negativo em menos 2, hein? Fiquei negativo em menos 2, muito bem. Mais um nesse pregão seguinte. No outro pregão também mais um. Então zerou. Né? Porque estava menos 2 e aqui deu mais 2, deu 2 gains. Então menos 2 e mais 2, zerou, ficou zerado. Muito bem. Mas eu não tinha falado que tem que buscar 2 gains? Então vamos lá, pregão seguinte. Mais um. E no outro pregão, mais um. Pegamos nossos 2 gains, paramos. Acabou. Simples assim. Paramos. Logicamente teve os custos disso daqui. Tá? Mas se você tirar os custos, você vai ganhar um bom dinheiro, vai ficar positivo e consistente. Essa é aí que está a diferença. Tá? Aí vai ter gente que vai falar assim, pô, mas eu vou ter que esperar dar esses menos 5 para operar. Sim, você vai ter que esperar nesse setup. Lembrando que o menos 5, tá? Lembrando que o menos 5 para começar a operar, ele não precisa ser na sequência, tipo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e menos 1. Ele é na contagem, porque entre menos 1 e menos 1 depois vai ter algum mais 1. Na contagem geral ele tem que dar menos 5. Então essa simetria funciona bem nesse setup. Tá? Aí vai ter gente que vai falar, pô, mas você vai ensinar só um setup, e aí, vou ter que esperar, é muito pouco, eu vou ter que esperar 3 semanas, às vezes um mês para dar uma entrada. Então vamos lá. Primeiramente, eu tenho 10 setups. Tá? Só que eu não posso ensinar os 10 setups porque eles param de funcionar. Assim como esse setup que eu estou ensinando para vocês, eu não aconselho vocês a operarem ele. Eu mesmo vou parar de operar. Tá? A partir do momento agora que eu estou ensinando, eu não vou operar mais ele. Por quê? Porque quem manipula o mercado, quando eles veem que entra uma quantidade muito grande de contrato, coisa assim de mais de 1000 contratos, eles vão lá e buscam o stop. Essa é a minha opinião. Tá? Essa é a minha opinião. O setup do Marcelo Pedrina, por exemplo, quem é mais velho de mercado, deve lembrar. Isso foi na época lá de 2010, 2011. O setup dele era muito bom no começo. Eu mesmo ganhei muito dinheiro com esse setup. Se trata do rompimento dos extremos da primeira hora. Tá? E era um setup bem bacana, mas ele foi tão propagado para o Brasil inteiro que milhares de traders começaram a operar esse setup. E aí ele deixou de funcionar. Ele deixou de funcionar por quê? Imagina milhares de traders entrando no mesmo ponto ali. Quantos milhares de contratos não tinham? Essas grandes instituições, grandes players, etc., simplesmente eles vão buscar o stop desse pessoal, porque é muito contrato. Entendeu? Então eles buscam stop mesmo, não é uma cara de pau. Então, imagina esse setup aqui que eu estou ensinando para vocês.
daqui a pouco 50 pessoas, por exemplo, ficam sabendo, 50 traders. Imagina 50 traders, se cada um operar com 20, vai 30 contratos. Eu opero com uma média de 50 a 150 contratos. Aí, imagina 30 contratos vezes 50 vai dar 1.500 contratos. Tá? Na minha opinião, vão buscar o stop. Então não aconselho operar esse setup. O importante que eu estou ensinando aqui é o método, que é um método simples, mas é um método que funcione, que ocasiona a consistência. Tá? Desde que você pegue o setup que você tem, a estratégia que você tenha e valide esse método na estratégia que você tenha. Veja a simetria desse método com o seu setup, com a sua estratégia. Veja o momento exato de você entrar na sua estratégia e parar. Por exemplo, o backtest que você vai fazer, você faz ali, com o MetaTrader, aqui na XP é gratuito, você baixa ali o MetaTrader 4, MetaTrader 5, aí tem alguns anos para fazer backtest. Faz do jeito que eu estou fazendo aqui. Ou pega o Profit mesmo, faz. Aí, fazendo o backtest, você vai ver a simetria desse método com o seu setup. Aí você vai ver se é bacana entrar depois de, por exemplo, deu 3 stops ali no gráfico, na sua estratégia você pensa, deu 3 stops, então agora é bom entrar e eu vou buscar um gain, ou 2 gains, um exemplo. Tá? Ou de repente entrar depois de 4 stops, você olhando no gráfico, deu 4 stops, agora é a hora de entrar, eu vou buscar 2 gains, depois eu paro. Tá? Mas o que vai mostrar isso aí para você? Fazendo o backtest desse método com o seu setup e a sua estratégia. A simetria que vai mostrar. Tá? Esse vídeo aqui ele tá bem longo. Eu vou fazer uma segunda parte dele. Ok? Até já.